Amém, amados? A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Nós estamos aqui hoje para a nossa última gravação do ano, amém? Esse ano 2020, nosso culto de domingo, amém? Então, que Deus venha abençoar você com uma palavra de vida, de esperança, de graça, amém? Quero falar um assunto muito poderoso para a tua vida hoje, amém? Falando sobre a parte já sobre premissas, alguns princípios. E eu quero abençoar você, amém? Você pode também estar compartilhando aí na nossa plataforma, amém? Quiser também ajudar a nossa quiser, está aí também todas as informações que você precisa na nossa conta da igreja, amém? Deus abençoe você, que a graça do Senhor o abençoe, amém? Para viver no tempo de favor de Deus sobre a sua vida, amém? Nosso texto básico hoje está lá em Mateus 17, amém? 1 a 21 a 13, amém? Diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles, e o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, uma outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ouvindo os discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos, e não temais. Então eles, levantando os olhos, ninguém viram senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurar todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então os discípulos entenderam que lhe falara a respeito de João Batista. Amém? Vamos orar então, amados. Senhor Deus, abençoa as nossas vidas. Ó Pai, nós te louvamos por esse ano que se foi, ó Pai, que está aí a terminar. Nós, Pai, louvamos, ó Pai, por cada dia, cada culto que pudemos, ó Pai, celebrar a Ti, Senhor. Ó Pai, mesmo no tempo da diversidade, em dias tão difíceis que nós passamos esse ano, Senhor, podemos, ó Pai, encontrar o refrigério em Ti, ó Pai. Podemos, ó Pai, encontrar o consolo da Sua graça sobre as nossas vidas, Pai. E acima de tudo, ó Pai, podemos, ó Pai, ver e constatar também em nossa vida, Pai, Suas palavras se cumprindo em nossos dias, Pai. Por isso, Senhor, lhe damos graças, lhe damos nosso louvor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor, Sua graça, Senhor, tem se revelado sobre nós, tem nos fortalecido. Por isso, abençoa agora a vida do meu irmão que vai ouvir essa palavra, Senhor, ó Deus, em nome do Senhor, nosso mundo, nossa igreja, nosso ministério, essa palavra possa ser um pão, uma água, ó Deus, espiritual para ele, para que ele possa, Senhor, se fortalecer em Ti, ó Deus, e também se renovar, ó Deus, para os Teus propósitos, em nome de Jesus. Amém? Nosso tema de hoje é a grandeza de nosso Cristo como nossas primícias, amém? Isso é uma palavra para a gente quando terminar realmente um ano falando sobre primícia, primeira parte, né? Eu quero tratar algumas coisas hoje, amém? Precisamos aí compreender essa grandeza do nosso Jesus de Cristo, irmão, e entender o propósito de Deus por detrás de todo esse propósito que está sobre a pessoa de Cristo. Existe um propósito maior. Eu quero tratar algumas coisas sobre isso, amém? Quero falar um outro assunto também, a diferença entre primícias e primazia, amém? A respeito da pessoa de Cristo. E vamos também observar uma coisa logo quando nós começarmos, irmão, é como o próprio Deus sempre deu testemunho a respeito de Cristo. Há uma frase que nós lemos agora no nosso texto básico, né? E que deixa muito claro esse testemunho de Deus, amém? Então vamos lá, em primeiro lugar, Deus deu testemunho a respeito de Cristo, né? Quando disse assim: a Ele ouvi. Está lá em Mateus 17, 5, diz assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E vindo da nuvem uma voz que dizia, que é a voz do Pai, que é a voz de Deus: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. E a frase, a Ele ouvi. O próprio Deus direciona, né, os discípulos, na verdade Pedro, Tiago e João,
para essa visão que deviam ter a respeito de ouvir a Cristo. Olha que coisa interessante, amém? Deveríamos naturalmente darmos ouvido mais a Cristo, mas existem coisas em nossas vidas às vezes, irmão, que acaba criando em nós uma dificuldade maior. Existe uma batalha, claro que existe uma batalha, existe uma guerra espiritual, existem algumas coisas que contrapõem todas essas coisas, mas há uma coisa que a gente precisa aprender, a gente precisa ouvir mais a Cristo, amém? Então, nosso primeiro ponto, ouvir mais de Cristo, essa é a palavra que Deus diz a respeito de Cristo, amém? Por que deu Deus testemunho sobre a necessidade de ouvir mais a Cristo? O que é que temos perdido e não temos ouvido o suficiente sobre Cristo? Está aí uma coisa. O que é que nós temos perdido a respeito de Cristo que o próprio Deus falou a respeito de Cristo? É uma coisa para a gente perceber. Às vezes, se a gente perceber, nós damos muito mais ouvido e crédito aos outros do que o próprio Cristo. Às vezes nós colocamos em xeque, irmão, colocamos em dúvida a palavra de Deus a respeito de coisas, quando deveríamos ser o contrário. Deveríamos, na verdade, colocarmos em xeque as outras coisas e sermos muito mais, e darmos muito mais crédito, muito mais confiança à palavra de Deus. Isso é uma coisa para a gente observar, amém? Perceba, sem perceber, colocamos às vezes, irmão, algumas coisas da palavra de Deus em xeque em nossa vida, e a gente precisa mudar essas coisas muito rápido em nossa vida, amém? Perceba, apesar dos atributos de Cristo, né, ser todo poderoso, né, aí que entra a questão. Nós sabemos que Jesus é todo poderoso, sabemos que Jesus é onisciente, onipresente, né, mas ainda assim permitimos que algumas coisas em nós sejam levadas a uma dúvida, a uma incoerência da nossa parte, no sentido de descrédito, mesmo sabendo quem é Deus, sabendo quem é Jesus, sabendo o seu propósito em nossa vida. Por isso que Deus falou a respeito de Cristo, que era para ouvir a Ele. A palavra de ordem é a Ele ouvir. A Ele ouvir significa que a gente precisa dar mais ouvido a Ele, significa que devemos fazer mais de Cristo a fonte a jorrar em nossa vida. A visão de Deus é que devemos fazer de Cristo nossa fonte de busca e de aprendizado. Devemos aprender apenas dele. Ele é a nossa fonte segura, a quem o próprio Deus deu testemunho a respeito dele. Isso aqui é uma coisa para a gente perceber. Isso é um fato. A visão que Deus deseja que nós tenhamos de Cristo é que nós o enxerguemos, na verdade, como nossa fonte de busca. Ou melhor dizendo, como nossa única fonte de busca e de aprendizado. As outras coisas nós podemos até colocarmos em xeque, né? Como o próprio apóstolo Paulo fala, que, né, considerar tudo como perda para ganhar a Cristo. Paulo certamente está tendo uma revelação de algo que muitas vezes muitas pessoas ainda veem muito embaçado, não vê ainda nitidamente o propósito de Deus a respeito de Cristo. E ao não enxergar isso, irmão, nós ficamos como próprios discípulos, né? Diante toda aquela visão, né? Não soube muito se posicionar a respeito do que estava acontecendo, né? Outra coisa que a gente precisa perceber a respeito de Cristo, Jesus é o nosso exemplo de obediência. Jesus é o nosso exemplo de obediência e missão ao propósito de Deus. Em Lucas 9, 30 a 31, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estavam para se cumprir em Jerusalém. Percebe-se aqui, irmão, Lucas registrou que a aparição de Moisés e Elias no monte, onde Jesus transfigurou, foi para dar a Jesus instruções acerca da sua partida e acerca do que ele deveria cumprir em Jerusalém. Olha que coisa interessante. Então, a transfiguração de Jesus tem duas coisas em ponto, né? Jesus se transfigura, né? É legal porque a visão de Mateus é diferente da de Lucas. Lucas traz uma visão diferente. Inclusive, por exemplo, né? A transfiguração de Jesus se deu no momento que os discípulos estão dormindo. Eles acordam e aí eles veem Jesus transfigurado. E veem também ali duas figuras de duas pessoas, que é Moisés e Elias. Entendeu? Então essa narrativa, quando, né, Pedro toma a palavra, né, naquela ideia de dizer assim: Senhor,
né, nós já que estamos aqui, né, vamos fazer uma tenda, né, para o Senhor, para Moisés, para Elias. Isso mostra um pouco como Pedro estava divagando na ideia. Por isso que quando a nuvem aparece, ela se torna posicional. Ela conduz Pedro a um pensamento mais coerente a ele ouvir. Significa, sabe, irmão, antes de nós tomarmos nossas próprias ideias, antes de nós tomarmos as nossas próprias posições, né, precisamos, sabe, irmão, entender o propósito. Perceba, Pedro estava ali, né, Lucas diz que estava com muito sono, estava até dormindo, acordaram, e aí eles olharam lá e viu Jesus transfigurado. Viu ali, né, nem percebeu o que Moisés e Elias estavam tratando, apenas eles viram, né, eles conversando, e Pedro já toma um posicionamento. Bom, Pedro já fala, como ele falou em Mateus, né, bom, estamos aqui, mestre, vamos fazer uma tenda para ti, uma para Moisés, uma para Elias. Perceba, irmão, às vezes falamos coisas que são muito demasiadas para nós, está além da nossa compreensão. E aí vem a nuvem, né? Quando Pedro fala isso, vem a nuvem e os cobre, e aí ele ouve a voz, né? E cai já sobre o chão, atemorizado, né? Diante daquela voz que dizia: este é meu filho em quem me comprazo. E aí faz uma palavra direcional a ele ouvir. Significa, antes de tomar qualquer conclusão, antes de tomarmos nossos posicionamentos, antes de nós supormos algumas coisas, precisamos ouvir a Cristo. Está aí uma lição para nós importante. Amém? Deus está dando testemunho a respeito de Cristo. E é isso que eu quero tratar um pouco para a gente perceber. Amém? Deus nos manda ouvir a Cristo, porque Jesus se tornou a nossa fonte de salvação. Essa é a visão que a gente tem que ter. Amém? Lá em Hebreus 5:8, diz: embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, se tornou fonte eterna de salvação para todos que lhe obedecem. Olha que texto legal, que coisa tremenda. A submissão de Jesus e sua obediência a Deus deu através do seu sofrimento que passou. E o sofrimento que Jesus passou o aperfeiçoou e tornou agora a nossa fonte eterna de salvação. Para todos que decidem obedecer a Cristo. Olha que Jesus é. Jesus hoje é a nossa fonte eterna de salvação. Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que ele padeceu para se tornar nossa fonte eterna de salvação. Significa, é a ele, por isso que a expressão quando Deus dá testemunho a respeito de Cristo, diz a ele ouvir, é porque ele se tornou. É o que Pedro não entendeu lá atrás. Quando Pedro está divagando as suas ideias, né? Está ali no sono e acorda, né? E ainda, né, não tem compreensão completa da coisa, já está tentando fazer algo. Esse é o conceito, às vezes. Nós temos um conceito de servir a Deus, muitas vezes nas obras. Estamos muito mais preocupados com o que devemos fazer. Estamos muito preocupados com o que temos que fazer. Quando a coisa mais importante, antes de fazer qualquer coisa, não é ouvir, é entender qual é a necessidade, o que se deve fazer, qual é a obra que se espera. Às vezes nós metemos os pés pelas mãos na nossa vida exatamente por aqui. Nossas suposições, nossas ideias, é o que Pedro está fazendo aqui. Pedro, né, acorda e já está ali tentando fazer algo. E nem percebeu que a conversa de Moisés com Elias tem a ver com dois propósitos. Primeiro, né, com a partida de Jesus. Pedro não entendeu isso. Segundo, Pedro não percebeu o que estava para se cumprir em Jerusalém. E é isso que Jesus está dizendo aqui no texto de Hebreus. Escuta, Jesus, irmão, ele foi aperfeiçoado por aquilo que ele sofreu. Escuta, a sua descida a Jerusalém, irmão, o aperfeiçoou. E se tornou para nós hoje nossa fonte eterna de salvação. Por isso que a ordem, quando a voz aparece e diz para Pedro a ele ouvir, está dizendo exatamente isso, né? Que a gente precisa, irmão, ouvir mais de Cristo. Antes das nossas suposições, antes das nossas ideias, né? Falando aí a frase de Jó, né? Falei o que era demasiado demais para mim. Às vezes falamos coisas que não sabemos, falamos coisas que não conhecemos, né? Somos muito precipitados nas nossas palavras, somos muito precipitados no fazer.
Mas o grande segredo da vida cristã, irmão, está direcionado à primeira parte, ouvir. Amém? Então está aí a coisa importante. Antes de fazermos o nosso julgamento, o análise, o que devemos ir a Cristo e ouvir a Ele. Essa é a nossa aplicação. Amém? Às vezes nós fazemos igual Pedro, falamos como Jó, coisas que estão fora do nosso alcance. Por isso hoje, quero falar sobre isso hoje. Amém? Primeiro ponto nosso, Deus deu testemunho a respeito de Cristo. Significa, nos direcionou, nos posicionou, nos colocou de frente com a verdadeira visão. Significa, é Ele que você tem que ouvir. Antes de ouvir qualquer coisa, busca Cristo. Busque conhecer o parecer de Cristo. Às vezes nós, irmão, não vamos a Cristo, não perguntamos a Cristo e fazemos nossas suposições. E perdemos de vista uma coisa muito maior, sua grandeza. Essa é a grande questão. Falando sobre isso, Jesus foi gerado por Deus para ter primazia. Por isso que Deus falou essa ideia de a Ele ouvir. Perceba, dentro do propósito de Cristo vir ao mundo como Messias, como Salvador, como Redentor, está o grande propósito de Deus por detrás da pessoa de seu Filho. Lá em Colossenses 1, 18 a 20, diz assim, ó, é um texto que eu acho lindo demais. Olha como Jesus tem primazia em todas as coisas, e como Ele tem superioridade. A palavra é exatamente essa. Ele é o cabeça do corpo e da igreja. Ele é o princípio. Ele é o primogênito dentre os mortos, para que em todas as coisas ter a primazia, porque aprove Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Primeira coisa que a gente tem aqui, o Pai determinou que Jesus tivesse o primeiro lugar em tudo, ou tivesse superioridade em tudo, tivesse primazia. Essa é a grande questão. Perceba a frase de Jesus foi estabelecido para ser o cabeça do corpo, da igreja. Segundo Jesus, é o princípio de todas as coisas. Dá para entender esse negócio? Terceiro, Jesus é o primogênito dos mortos, ou seja, é o primeiro a ressuscitar dos mortos. Se você pegar todas essas colocações aqui, irmão, ele é o cabeça, ele é o princípio de todas as coisas, ele é o primogênito. O texto diz assim que todas essas coisas acontecem para quê? Para em todas as coisas ter primazia, superioridade, excelência, lugar de posição de honra, lugar de destaque, função proeminente. Cara, isso aqui é tremendo. Jesus não foi determinado por Deus para ter primazia. Você sabe que às vezes falamos de dar a Jesus o primeiro lugar, mas nem sempre temos a compreensão exata das coisas. Por quê, irmão? Primeira coisa, quem determinou esse lugar para Jesus é Deus. Está aí uma coisa para a gente perceber. Foi Deus que determinou Jesus como o primeiro lugar em tudo. Este é o grande segredo. Qual é o grande segredo da vida, de um relacionamento da vida cristã andando com Deus, irmão? Qual é o grande segredo para a gente descobrir essa grandeza de Deus, irmão? Escuta, existe um propósito por detrás da pessoa de Cristo. Qual que é o propósito, irmão? É que Deus o estabeleceu para ele ter primazia em todas as coisas. Essa é a ideia. Por isso, quando Pedro está tendo aquela visão, perceba, a visão é direcionada para Cristo. Deus diz, escuta, este é meu filho amado. Escuta, esse é meu filho que me dá prazer. Escuta, ele ouvir. Deus posiciona os discípulos. Perceba, Pedro está ali com a ideia de fazer uma tenda. E Deus vem e pega Pedro e direciona para eles. Não, antes de você fazer qualquer coisa, ouça ele. Escuta, é partir deles. Significa que você precisa ouvir de Cristo para fazer as coisas. O ouvir vem antes do fazer. Uau! Esse é o grande segredo. Se não demos a Jesus a primazia em nossa vida, se não dermos a primazia, a Jesus a primazia em nossa vida, nada em nossa vida será consumado. O primeiro lugar não é apenas uma questão de preferência, ou de prioridade, é uma questão de determinação de Deus. Perceba, Deus determinou isso, não.
Você sabe que às vezes nós queremos dar a Jesus o primeiro lugar no sentido de fazer algo, sabe, irmão? Como se fosse um esforço nosso, como se fosse uma coisa determinada por nós. Não, isso é uma coisa determinada por Deus. Muitas vezes precisamos ser direcionados como Pedro. Às vezes nós estamos ainda, sabe, irmão, chegamos agora no reino de Deus, estamos ainda tendo o vislumbre da visão das coisas de Deus, estamos ainda, não temos, é como aquele cego que Jesus curou, e quando a primeira visão que ele viu era homens ainda, que parecia como árvores, sua visão ainda estava distorcida. Às vezes temos uma visão ainda muito distorcida a respeito de Deus, do Evangelho. E nessa visão, a gente muitas vezes não está tentando fazer algo para Deus. Como Pedro. E aí Deus vem e pega Pedro e direciona, escuta, não, antes de fazer qualquer coisa, entenda o que é determinado. Entenda o posicionamento correto das coisas. Ele foi, eu determinei meu filho, então significa que você precisa ouvir ele. João entendeu isso. João Batista, eu acho que foi o discípulo, o profeta, né? O precursor de Cristo, irmão, que entendeu melhor essas coisas. Lá em João 1,14 a 16, assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Olha a visão de João Batista, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como um do unigênito. Olha a questão, olha, único, gerado, unigênito, que é a palavra da ideia de único gerado por Deus. Vimos a sua glória, o verbo se fez carne. Olha como João entende a primazia de Cristo. Olha como João compreende, irmão, com toda a propriedade, essa grandeza da pessoa de Cristo. E aí ele fala mais. João testemunha a respeito dele e exclama, olha a exclamação de João: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, escuta, recebido a plenitude de graça sobre graça a partir dele. Ninguém compreendeu isso mais do que João Batista, pois sabia que apesar de Jesus ter nascido depois dele, todavia Cristo tinha primazia, porque Jesus já existia antes dele. Olha, quando você olha as riquezas da palavra assim, empregadas na boca de João, você vai compreender que João conseguiu enxergar Jesus como ninguém o enxergou. João foi direcionado pelo Pai a ter uma visão muito nítida, muito clara, muito forte a respeito de Cristo. Chama ele de verbo que se fez carne, fala para ele, né? Usa a expressão, né? Vimos a glória como unigênito, como único gerado. Perceba, João está dizendo assim, escuta, eu nasci primeiro que ele, eu vim a esse mundo primeiro que ele, eu nasci primeiro que ele, todavia ele é maior do que eu sou da terra, ele é do céu. João tem uma visão muito grande a respeito de Cristo. João tem uma visão do que o que é superioridade, o que é grandeza. Gente, é lindo demais ouvir essa expressão. E João entende que tudo que vamos receber vem de compreender com profundidade essa primazia. Ou seja, dar a Cristo o primeiro lugar é mais que apenas colocá-lo em primeiro lugar em tudo em nossa vida. É sim compreender a grandeza que está na pessoa de Jesus Cristo. Porque às vezes nós podemos dar o primeiro lugar para Deus, não, mas sem tudo entender o propósito por detrás de tudo isso. Escuta, nós não estamos fazendo algo, nós estamos cumprindo algo. Porque Deus já o estabeleceu como cabeça. Deus já o estabeleceu como princípio de todas as coisas. Deus já o estabeleceu como primogênito dentro dos mortos. Então, ele já é o primeiro, irmão. Então significa, eu não estou dando a Deus um lugar. Eu não estou dando a Deus um lugar. Eu estou apenas assumindo uma determinação dada por Deus. Quando Pedro é direcionado, Deus está direcionando a mim e você. João percebe, João Batista compreende essa grandeza. Ele exclama exatamente essa frase: este é o quem eu disse, o que vem depois de mim tem contudo a primazia. Significa tem
maior honra, tem maior proeminência, tem maior grandeza, tem maior superioridade. Primazia tem a ver com essa grandeza, não apenas com a ideia da constatação de um primeiro lugar, mas um lugar de honra por algo que foi determinado. Existe um propósito maior por detrás. É o que a gente fala muitas vezes, irmão. Pedro queria fazer tenda, quando nem ainda tinha compreendido a importância de ouvir. Se você não ouvir Jesus como sua fonte, significa que nós vamos fazer muitas coisas que não tem nada a ver. Nós estamos muitas vezes preocupados com o fazer. Estamos esquecendo o quanto Cristo é fonte inesgotável de vida, de graça sobre nós. E nós só vamos poder receber se nós compreendermos essa determinação. Perceba, se não dermos a Jesus a primazia em nossa vida, nada em nossa vida será consumado. Essa é uma coisa para a gente aprender. É o quanto compreendemos a primazia de Cristo o que determinará o quanto teremos dele. Que coisa linda isso aqui. É o quanto compreendemos a primazia de Cristo que determinará o quanto teremos dele. É o que o próprio João diz, porque todos temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Essa é a frase que também o texto de Colossenses 1,19 diz, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Quando a Bíblia diz, irmão, o apóstolo Paulo lá na sua carta, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Escuta isso aqui, qual que é a visão? É que Deus aprove que nós recebêssemos a partir de Cristo. Então entenda isso aqui. Precisamos, irmão, compreender a primazia de Cristo, porque isso vai determinar o quanto nós teremos dele. Perceba, Pedro queria sair fazendo. Deus vem e pega Pedro e o posiciona, diz, não, calma. Quem disse que eu mandei você fazer? Você nem ouviu, você nem sabe o que é para fazer. Como é que você vai sair fazendo? Perceba, irmão, como às vezes nós somos assim tão precipitados. Temos essa índole, sabe, irmão? Nós mal chegamos no reino, mal entramos no reino, sabe, irmão? Já queremos ter posicionamentos. Quando nós precisamos de fato ouvir mais de Cristo. Isso é uma palavra muito boa para a gente perceber. Perceba, Jesus é mais que apenas a segunda pessoa da Trindade, ou seja, ele foi gerado por Deus com um propósito específico, que a plenitude de todas as coisas residisse na sua pessoa. Perceba-se que é uma coisa, às vezes nós tratamos Jesus, olhamos Jesus só com aquela figura da segunda pessoa da Trindade. Tá bom. Mas não percebemos a grandeza por detrás de Cristo. Não temos, às vezes, o próprio testemunho. Eu sempre falei muitas vezes sobre isso. Quantas pessoas, eles, ao invés de querer falar com Jesus, eles vão falar diretamente com o Pai. Só que o Pai nos posiciona a Cristo. Tem muitas pessoas que elas querem falar com Deus, elas querem ir direto a Deus, quando o próprio Deus nos direciona. Deus nos direciona. Hoje não há como tratarmos coisas com o Pai, se não tratarmos na pessoa de seu Filho. Escuta, Deus colocou todas as coisas sobre Jesus. A frase que nós lemos agora há pouco, que está lá no Colossenses 20, e que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo, em Jesus Cristo, todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre o céu. Tá bom. Assuntos do céu e assuntos da terra foram unidos na pessoa de Jesus. Perceba, quando Pedro tentou fazer, Jesus direcionou. João Batista, mais do que ninguém, entendeu essa visão, entendeu que o que nós temos recebido a plenitude que está em Cristo, de tudo aquilo que reside na pessoa dele. Que palavra tremenda. Amém? Terceiro lugar, precisamos compreender a diferença entre primazias e primícias. Primazia significa, irmão, lugar ou posição de excelência. É por isso que João Batista fala da primazia como superioridade de Cristo, porque ele veio do céu. Primíssimo significa, fala dos primeiros frutos colhidos, mas também fala de começo, fala do prelúdio, fala de iniciar algo.
Essa é a ideia de primícia. Mas a primeira base, mais básica da ideia de primícia, são os primeiros frutos. Os primeiros resultados de algo. Essa é a grande interessante nisso, né? A diferença entre primazia e primícia, isso aqui é legal. Primazia fala de uma função ou lugar que se dá a alguém como primeiro lugar. Essa é a ideia de primazia. Primícia é o lugar dado a alguém de iniciar tudo, alguém que começa tudo. Jesus é a primícia da igreja, porque ele inaugurou tudo. Perceba, primazia significa lugar de superioridade, lugar que foi determinado. Existe um propósito por detrás de tudo isso, que colocou Jesus como cabeça, como princípio e como primogênito de todas as coisas. E a segunda ideia é que Jesus também, ele é a primícia. O que é a primícia? É o primeiro fruto, o primeiro resultado. O primeiro resultado de tudo que Jesus fez também é visto na sua pessoa. Uau, que legal, coisa tremenda, né? Então lá, Jesus é a primícia de sua obra. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia do que dorme. Olha que legal. No capítulo 15, 53 de 1 Coríntios, cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ele está falando da morte, da ressurreição. Como é que vai acontecer a ressurreição? Primeiro, Jesus já é a primícia dos que dormem. Os que dormem, quem são os que dormem? São aqueles que morreram em Cristo Jesus, que morreram, fizeram sua confissão de fé salvadora em Cristo, amém? E terminaram seu tempo de vida aqui na terra e foram para o seio de Abraão, foram para o paraíso. Esses são os que dormem. E perceba o que está dizendo, Paulo está dizendo, que Jesus é a primícia. O que é a primícia, irmão? É o primeiro fruto da ressurreição. O primeiro a ser ressuscitado é Cristo. Então ele é a primícia dos que dormem. Significa que ele é o primeiro fruto. Amém? E depois, segundo as suas ordens, cada um vai ressuscitar. Amém? Para encontrar com Cristo, com Deus, na sua vinda. Tremendo isso aqui. Então, perceba, Jesus é a primícia da sua obra, porque ele é o primeiro a ressuscitar, assim como ele é o primeiro a ser assunto ao céu, é o primeiro a sentar à destra de Deus, tá bom? Isso aqui já mostrou tudo. O que é primícia? Primícia não é o primeiro fruto. Jesus é o primeiro a ressuscitar, Jesus é o primeiro a ser arrebatado, que é a ideia do assunto ao céu. Jesus é o primeiro a entrar no céu. Então ele é a primícia de tudo em nossa vida. Jesus, a gente vai ver Jesus como nossa primícia. Amém? Como é que eu sei que vai dar certo? Você quer? Como é que Deus tem certeza que Deus quer que você ouça Cristo? Porque deu certo com Jesus. Se ele é a primícia, significa, irmão, essa tem que ser a sua fé. Você tem que crer em Jesus como sua primícia. Significa, irmão, ele chegou na eternidade, ele está à destra de Deus. Então eu também tenho a mesma visão, foi determinado sobre a minha vida a mesma coisa. Porque, escuta, é o poder da primícia. Cara, isso aqui é tremendo para a gente perceber hoje, né? Perceba, Jesus é a primícia da ressurreição, ou seja, ele ressuscitou primeiro e depois vai ver todas essas ordens certinhas. Mas perceba, ele é a primícia da sua obra. Segunda coisa, Jesus é a primícia da nossa consagração. Outra ideia da primícia, irmão, é a ideia da consagração. Ó, Romanos 8,16. E se forem santas as primícias da massa, igualmente será na sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos serão. Isso aqui é legal. Se a massa é santa, né, a primícia da massa é santa, toda a massa é santa. Se a raiz é santa, os ramos são santos. Ele está falando da primícia. Escuta, isso aqui é legal. Nossa santificação, ela não advém de nós. Nossa santificação vem de Cristo. Se Jesus é santo, eu sou santo. Essa é uma da visão que a gente tem que ter de santificação. Escuta, irmão, nós somos santos porque Jesus é santo. Essa aqui é uma coisa, tudo de nós vem da pessoa de Jesus Cristo. Perceba, Paulo está a dizer, se a raiz e a massa são santas, como primícia, igualmente será santa toda a massa, assim como toda a árvore. Quando Jesus se tornou a primícia de sua obra, ele consagrou toda a massa ou a raiz. Nossa santidade é atribuída à obra de Cristo. E não há nada que tenhamos feito, porque Jesus é santo, nós somos santos, porque temos sido gerados pelo Espírito. Ah, Pai,
Nós somos gerados a partir da primícia. Crer em Jesus, ter fé em Jesus Cristo, não, é entender que nós nos tornamos santos. Amém? Agora nós somos santos aos olhos de Deus por causa disso. Então escuta, nós já somos primícia. Nós somos primícia no sentido de Cristo, de consagração, de santificação. Todas as coisas em nossa vida são devidas a Cristo. Amém? Quando Deus manda o discípulo ouvir a Cristo, Deus está apontando a grandeza que está na pessoa de Cristo. Então tudo em nós é devido a Cristo. Nossa salvação, perdão, vida eterna ou qualquer outra bênção devida a Cristo. Significa que precisamos parar com nossos descréditos e ouvirmos acima de tudo e até acima de nós mesmos. A frase é essa: a Ele ouvir. Você sabe, irmão, a visão que nós temos da transfiguração de Jesus, irmão, é que Jesus era mais do que todo mundo está vendo. Lucas registra uma coisa que é interessante, que os discípulos estavam aqui dormindo. Jesus havia transfigurado, mas não para os discípulos. Jesus estava orando ao Pai. Jesus havia subido ao monte para orar, estava em comunhão com o Pai. Então os discípulos acordam e veem Jesus. E quando eles veem Jesus transfigurado. Jesus vê Jesus resplandecente. Vê Jesus, irmão, sua roupa toda branca. Perceba, Jesus, aquele homem que eles andavam, que eles conversavam, que eles tinham comunhão, era mais do que a sua visão estavam vendo. Perceba isso que eu quero dizer para você. Segunda coisa, irmão, eles ainda, quando acordaram, tiveram uma visão meio ainda desfigurada. E é onde Pedro começa a ter um posicionamento. E aí é onde a nuvem vem e o reposiciona. Essa é a visão que nós temos que compartilhar. Nós precisamos nos reposicionar, amém, a respeito de Cristo. A gente precisa reposicionar o nosso conceito a respeito da pessoa de Jesus. O que é Jesus ter primazia em nossa vida? O que é Jesus ser primícias em nossa vida? Amém? O que é Jesus ter um lugar de honra em nossa vida? E nós sabermos o quanto nós temos recebido a sua plenitude. Escuta, entender Jesus como primícia é entender, irmão, tudo o que Ele fez por nós. Jesus é a primícia da sua obra. Significa, irmão, foi Ele, através dele, do que Ele fez, é que Ele nos tornou santos. Nós hoje temos o direito, né, da vida eterna, da salvação, de todas as bênçãos que está na pessoa de seu Filho. Escuta, por causa de Jesus Cristo. Então, quando Deus direciona Pedro, Deus está direcionando a nossa vida. Nós precisamos nos enxergar em Pedro. Amém, irmão? Parar, às vezes nós criamos nossas ideias. Deus se posicione. Busque mais Jesus. Ouça mais de Cristo. Quede aos seus pés no sentido de aprendizado, de enxergar melhor, sabe? Distinguir melhor, discernir melhor, ter uma visão mais nítida melhor. Essa é a frase que a gente precisa aprender, né? Compreendemos toda essa grandeza em Cristo, irmão? Compreender toda essa grandeza que está em Cristo são determinantes em nossa vida como igreja. O próprio Jesus deu pista sobre essa riqueza inesgotável, a qual reside em sua pessoa, quando disse, e lá em Mateus 13,44, o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Perceba, o tesouro oculto, irmão, no campo é Cristo, mas nem todos o veem, nem todos que o veem são capazes de o ver, o peso que pesa sobre Jesus, não consegue ver a sublimidade que estão em Cristo, não. Amém? Não consegue enxergar além de um olhar simplório. Já Isaías falou uma palavra muito boa, amor, a respeito de Jesus, quando disse, né? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas perceba, irmão, qual é a visão primórdia que Isaías tem? É um menino. E sobre esse menino tem um governo. Perceba essas duas colocações. Aí ele começa a falar agora o nome desse menino. Ele é maravilhoso, ele é conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas se você não for capaz de enxergar o que está sobre Jesus, é o que Jesus falou, é como um tesouro oculto no campo. Nossa visão, se nossa visão não for largada, perceba Pedro estava para sair.
Pedro estava pedindo permissão para Jesus, irmão, para fazer uma tenda. Sabe, às vezes é como o próprio Jó falou. Eu falei coisa que era demasiada demais para mim. Eu conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Às vezes, não, o que mais atrapalha a nossa vida e nosso relacionamento com Deus, não, é o quanto nós temos ouvido dele. Às vezes nós estamos prontos para tanta coisa. Nós queremos tanto não fazer algo. Às vezes nós queremos tanto não trazer coisas à nossa vida, quando nós já temos tudo isso. Quando nós, essa visão que Deus olha para Pedro e direciona ele. Você já tem todas essas coisas. O apóstolo João, na sua carta, diz, né, quem tem Jesus tem tudo. Deus nos deu seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida eterna. Deus nos deu tudo. Mas a visão simplória nos faz a gente enxergar como não devíamos enxergar. O que é que os escribas, os fariseus enxergavam em Jesus? Isso não é filho de José? Isso não é filho de Maria? Essa é a visão simplória. Tudo que as pessoas conseguem enxergar é exatamente isso. Nós não enxergamos o que está por detrás, nós não conseguimos enxergar por detrás da pessoa de Cristo o maravilhoso. Nós não conseguimos enxergar por detrás desse menino, desse governo que está sobre Jesus, não conseguimos enxergar esse governo na verdade. Esse governo que traz conselhos poderosos que vão mudar a nossa vida. Perceba, não conseguimos enxergar, irmão, o Deus forte. Enxergamos um menino, como os escribas que enxergaram Jesus, irmão, apenas como o filho de José e de Maria. Mas não conseguiram enxergar o governo que estava sobre ele. Não conseguimos enxergar, irmão, como Deus está reuniu todas as coisas na pessoa de seu Filho. Todas as coisas foram reunidas na plenitude na pessoa de seu Filho. Todas as coisas estão em Cristo. Às vezes nós não conseguimos enxergar isso. Então o que nós queremos fazer? Nós queremos dar uma mão. Nós queremos auxiliar. Nós somos muitas vezes como Sara, tentando ajudar Moisés, tentando ajudar Abraão, tentando dar uma mão para Deus. Perceba o que Pedro está tentando fazer não é nada diferente daquilo que Jó estava dizendo no seu texto. Escuta, eu conhecia ele e ouvi falar. Mas agora eu estou percebendo que de com ele andar a coisa é maior. É além daquilo que meus olhos, aquilo que eu compreendia. Escuta, agora eu estou compreendendo, numa exatidão maior. Perceba, quando nós somos direcionados por Deus, irmão, a Ele ouvir, Deus quer abrir para nós, Deus quer alargar nossa visão a respeito da pessoa de seu Filho. Porque às vezes nós queremos coisas, como o apóstolo João disse. Ele disse uma frase, eu quero repetir a frase, porque João diz uma frase que é muito boa. Ele fala, cadê a frase? Está aqui a frase de João, né? Este é o que eu disse que vem depois de mim. Tem contudo primazia porquanto já existiu de mim. Porque todos nós temos recebido a sua plenitude, graça sobre graça. Está aqui a frase, nós já temos recebido. Tudo que eu vou receber está nele. Às vezes o que nós estamos tentando fazer já está em Jesus, já nos foi dado, já nos foi pago. Só que nós estamos tentando fazer. Não é para fazer, tem coisa, eu já falei uma vez sobre isso, tem coisa que não é para fazer, tem coisa que é para receber. Tem coisas que nós queremos que sejam ofertadas para nós, quando o princípio é pedir, quando o princípio é buscar, quando o princípio é bater. Dá para você entender o que eu estou dizendo? Às vezes nós cobramos coisas, às vezes nós não entendemos de fato algumas coisas tão práticas da vida, tão claras do nosso relacionamento com Deus, irmão, e que isso nos impede de viver uma vida melhor com Deus. Então perceba isso, amém? Existe uma grandeza tão tremenda em Cristo que precisamos olhar mais atentamente. Perceba os nomes dados a Ele. Você sabe, se você pegar os nomes só no Novo Testamento dados a Cristo, irmão, tem 84 nomes dados entre nomes e títulos dados a Cristo. Isso é só para revelar a grandeza dele. Às vezes nós não temos enxergado como ele deve ser enxergado.
E por nós não enxergar, nós não percebemos que é a primazia, a superioridade dele, o dar o primeiro lugar, porque é uma coisa determinada por Deus que vai determinar o que vamos receber. E segunda coisa, não entender a ideia da primícia. Amém? Ele se fez primícia para que todas essas coisas chegassem em nós. Se nós entendermos isso, nós temos de Cristo aquilo que nós precisamos. Amém? Não precisamos sair para fazer, precisamos ouvir. É ouvindo que seremos tocados, é ouvindo que seremos aperfeiçoados, é ouvindo que seremos abençoados, é ouvindo, irmão. Precisamos entender esse princípio e as coisas vão mudar em nossa vida. Isso aqui é legal para terminarmos. O tamanho da renúncia é o tamanho da compreensão deste mistério. Perceba na parábola contada por Jesus, o homem vai e vende tudo e compra o campo, ou seja, este homem entendeu a exatidão do que encontrou. Por isso ele enterra e volta e desfaz de tudo para obter aquele campo. Por que ele fez aquilo? Porque ele compreendeu. Ele entendeu a exatidão de tudo que ele encontrou. O desfazer de tudo não significa eu preciso obter tudo aquilo que meus olhos viram. Foi a frase de Josué para Caleb, ou melhor, a frase de Deus para Caleb, quando disse a respeito de Caleb, a respeito do seu espírito que houve nele, Deus disse para Caleb que tudo aquilo que ele viu lá seria dele. Essa é a visão. Perceba, a pouca renúncia revela o quanto é raso a compreensão de nossa pessoa sobre Cristo. Pois se soubéssemos que Deus Pai fez todas as coisas concorrerem ou convergir na pessoa de Cristo, tudo que a pessoa faria era trabalhar para obter mais de Cristo. Isso aqui é verdade. Você perceba isso, não? A pouca renúncia revela como é raso a nossa compreensão a respeito de Deus, a respeito de Cristo. Perceba isso, irmão, porque Deus fez que todas as coisas convergissem na pessoa de Cristo. Então tudo que eu preciso fazer foi o que Deus fez com Pedro. Virou ele para Pedro, para Jesus. A ele ouvir. Frase linda, hein? O trabalho para obtenção revela o grau da importância do que encontrou. Perceba, o trabalho para obtenção revela o grau da importância do que encontrou. Perceba como a renúncia e o esforço é comunicativo. Aquele homem vai, vende tudo e volta e compra aquele campo inteiro. Ele não quer ter o tesouro. Você não pode ter o tesouro sem ter o campo. Acabou. O campo representa o reino de Deus. E o tesouro representa Cristo. Eu preciso ter na sua totalidade. É o que muitas vezes pessoas querem ter uma coisa e não querem ter outra. Quantas pessoas não querem Jesus, mas não querem ter um compromisso com Jesus? Quantas pessoas não querem os milagres de Cristo, mas não querem ter uma vida com Deus? Esse é o problema do cristianismo hoje. Muitas pessoas, irmão, eles têm uma visão simplória de Cristo. Eles só querem, irmão, se relacionarem com Cristo, irmão, para serem abençoados, para verem resultado na sua vida, para terem as coisas. Só que não entenderam uma coisa, irmão. Tudo isso, irmão, nos é dado, irmão, quando nós estamos dentro de um relacionamento com Cristo. Quando nossa visão se volta para Cristo. Às vezes nossa visão está voltada para as coisas que Cristo pode nos ofertar. Às vezes nossa visão está voltada, irmão, para tudo aquilo que Cristo pode nos oferecer. Só que tudo aquilo que Cristo pode nos oferecer está na sua pessoa. Significa que eu preciso ter Cristo, eu preciso entrar numa aliança com Cristo, eu preciso entrar num relacionamento profundo com Cristo. Eu não posso ter o que eu quero, irmão, apenas andando por conhecimento. Eu só vou receber aquilo, irmão, todas as coisas de Deus, irmão, andando com Ele. É isso que Jó fala. Eu conheci de ouvir falar, tem muita coisa que você quer, irmão, de Deus na tua vida, e que não vai ser dado, porque não é dado só porque você conhece. Essas coisas não serão dadas quando você andar com Deus, quando você tiver uma intimidade com Deus, quando você viver uma vida para Deus, quando todas essas coisas, você entender que Deus, escuta, se Jesus é a primícia das suas obras, irmão, você também foi tornado santo. Essa é a grande questão. O que a gente quer, irmão? A gente quer as coisas que Jesus pode nos oferecer, mas nós não queremos viver a vida para Ele, nós não queremos ser uma massa santa para Ele, nós não queremos, irmão, que a nossa vida seja dirigida para Ele, nós não queremos, irmão, que nossa visão seja voltada para Ele.
Então nós não temos. Porque tudo que nós temos está na sua pessoa, na plenitude da sua pessoa. Quando você tem Jesus, você tem tudo. Quando você tem intimidade com Jesus, isso será dado dentro da intimidade. Todas as bênçãos de Deus serão dadas dentro de uma intimidade, dentro de um andar com Ele, dentro de um compromisso com Ele, dentro de uma entrega com Ele, dentro de uma vida vivida para Ele e com Ele. Uau! Nós não podemos mudar essas coisas. Por isso que a renúncia e o esforço é comunicativo. Pense só por um momento na palavra de Jesus. E ela revela a importância do que encontrou. O meu esforço, o meu empenho para obter revela o que eu encontrei. Se há pouco esforço em mim, é porque eu não entendi. Eu vou começar a falar coisa demasiada para mim, eu vou fazer como Pedro, eu vou me comportar como Pedro, eu vou andar como Pedro. Eu tenho uma revelação tremenda, um vislumbre de uma glória tão tremenda, mas eu saio para fazer tenda. Escuta, não é a tenda que vai mudar a minha vida. O que vai mudar a minha vida, sabe o que é, irmão? É o que Ele vai falar. Então significa, Deus não chamou para fazer tenda, Deus me chamou para ouvir Ele. Deus te chamou para você ouvir Ele. Deus chamou porque tem palavras de vida, palavras de esperança. Significa, escuta, irmão, senão você vai falar coisas que são demasiadas, você vai falar das suas suposições. O que falta em nossa vida muitas vezes é mais de ouvir Cristo. Deixar que as palavras dele caem em nosso coração. Que as palavras dele caem em nossa vida como palavras de bênção. Para entender o propósito de trás do propósito de Deus que está na pessoa de seu filho. Precisamos ouvir a Cristo e valorizar em nossa vida. Por isso é vital para que tenhamos uma vida abençoada por Deus. Amém? Jesus tem primazia, de lugar de honra e de destaque em nossa vida. E a segunda coisa, Ele é a nossa premissa para Deus. Compreender isso fará que tenhamos uma vida mais revelante a Deus. Relevante significa uma vida maior, uma vida voltada para Deus, uma vida voltada para o propósito de Deus. Eu quero orar por você, nesse último culto do mundo. Amém? Que Deus consiga hoje fazer você se voltar para Cristo. Amém? Ou temos a visão. Podia terminarmos nossa oração hoje falando sobre termos a visão de João. Compreender como João viu Jesus. Ninguém viu melhor Jesus do que João. Ninguém compreendeu essa grandeza que estava em Cristo mais do que João. Ele veio depois de mim, mas todavia tem primazia. Porque ele é antes de mim, significa ele é maior, ele é superior. Ele é o Verbo, Ele é o unigênito. Tudo que vamos receber, vamos receber da sua plenitude, daquilo que está nele, daquilo que reside nele, daquilo que a gente pode enxergar nele. Se você não conseguir enxergar as coisas em Cristo, você não vai conseguir ouvir. Como é que você enxerga Jesus? Como é que você está olhando para Jesus? Às vezes nós olhamos Jesus só como um tesouro daquilo que Ele pode nos fornecer. Às vezes olhamos para o tesouro exatamente com essa exatidão. O que Ele pode nos oferecer. Nós queremos isso. Nada mais. Mas quando entendemos o tesouro real de todas as coisas, nós queremos estar com o tesouro. Você não quer o resultado do tesouro, você quer o tesouro porque você quer estar com o tesouro, você quer viver com o tesouro. Então aquele homem vai e vende tudo e compra aquele campo, tudo que agora ele quer viver. Porque o segredo não é o que o tesouro pode me fornecer, mas é o quanto esse tesouro vai mudar a minha vida. O quanto me relacionar. É isso que Deus fez com Pedro. Ele direcionou Pedro. Eu quero orar por você hoje. Senhor Deus, abençoa, Deus, nossas vidas, Pai. Ó Deus, nós estamos no nosso último culto, Senhor, de domingo do ano, Pai. E, ó Deus, estamos frente a uma palavra de revelação, de um momento que Pedro teve um dos maiores vislumbres da glória de Cristo. Do Cristo ressurreto, do Cristo glorioso. Daquele Cristo, Senhor, que estava no seu cotidiano todos os dias, Pai. Mas que naquele dia Tu transfigurou, Pai. Naquele dia, Senhor, Deus revelou, Deus, a Sua verdadeira glória de unigênito, Pai. Mas, ó Deus, que quando Pedro acordou, Senhor Deus, ainda
Ó Deus, ainda divagava nas suas ideias, Senhor. Ó Deus, se propôs, ó Deus, a coisas que ainda estavam fora da sua visão, Pai. Às vezes, ó Pai, nós encontramos com o Senhor, encontramos com o tesouro, encontramos, ó Pai, com Cristo, Senhor, mas não entendemos, Pai. Tudo que nós entendemos, ó Pai, é aquilo que Cristo pode fornecer na nossa vida como tesouro, Pai. Mas, ó Deus, não entendemos, ó Pai, o quanto esse tesouro, Senhor Deus, pode impactar nossa vida, no sentido, ó Senhor Deus, de transformação, ó Deus, no sentido, Senhor, de o quanto, Senhor Deus, suas palavras, Senhor Deus, ó Pai, abrirá para nós, ó Pai, a grandeza, ó Deus, a compreensão, ó Pai, de todo o propósito por detrás da pessoa de seu Filho, Senhor. Ó Deus, que nós não queremos, ó Pai, apenas o conhecimento, Pai, mas que queiramos, na verdade, Senhor Deus, andar com o Senhor. Ó Deus, que não queiramos apenas, Senhor Deus, ó Pai, fazer uma obra para Ti, Senhor, depois de uma revelação, Pai. Mas que essa revelação nos leve para Ti, que essa revelação nos torne mais íntimos do Senhor, que essa revelação nos torne mais próximos, que essa revelação nos faça, Senhor Deus, Pai, querer mais de Ti, Senhor. Ó Deus, que não queiramos, ó Pai, as bênçãos do Senhor, ó Pai, antes de querermos, Senhor Deus, ó Pai, uma vida contigo, Senhor, que não queiramos os milagres, Senhor, ó Deus, ou que enxerguemos, ó Pai, como Isaías diz, ó Pai, um menino, Senhor, ou como os escribas e fariseus, tudo que enxergava, Senhor Deus, era o filho, Senhor, ó Deus, de José e Maria, Senhor, mas não enxergar, Senhor Deus, o governo que estava sobre os ombros daquele menino, não conseguiram enxergar o Messias por trás de José e Maria, não puderam conseguir enxergar, Senhor Deus, a primazia determinada por Deus na pessoa de seu Filho. Senhor, que os nossos olhos se abram, Senhor. Ó Deus, minha oração nesses dias, Senhor Deus, é que nosso coração se abra, Senhor Deus, para entender, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, ó Pai, tem primazia em nossa vida, porque o Pai determinou. Porque foi assim o propósito, Senhor. O Senhor tem lugar de honra em nossa vida, porque é algo que foi determinado. Não é um fruto de nossas meras expectativas, não é fruto de uma ação nossa, não é uma boa obra nossa, Senhor, mas é algo que nós compreendemos que Deus determinou. E porque o Pai determinou, nós o adoramos, nós o fazemos como tal, porque entendemos que ao fazer isso, nós estamos recebendo a plenitude da graça. Significa que estamos entendendo, e se estamos entendendo, e se estamos compreendendo, Senhor, então estamos abrindo mão. Significa, Senhor, haverá renúncia da nossa parte, haverá disposição do nosso coração em querer mais, em obter mais, em pedir mais, em buscar mais, em bater mais, ó Deus, em clamor de nossas vidas, Senhor, porque nós estamos entendendo o propósito para de trás de todas essas coisas, Senhor. Por isso, abre os nossos olhos nesses dias, Senhor, para compreender, ó Deus, essa grandeza do Cristo que nos foi dado, do Cristo que nos foi ofertado, Senhor. Ó Deus, nos livra, Senhor, de uma visão simplória, Senhor, de uma visão, Pai, que nos saqueia, Senhor Deus, ó Pai, a grandeza de Cristo, Senhor. Ó Deus, uma visão simplória, Senhor, que nos furta, Senhor, de enxergar, ó Deus, o que de fato, Senhor, está em Cristo como nossa primícia, Senhor. Tudo o que Ele nos fez, Senhor. Senhor, às vezes queremos a bênção, mas não queremos a vida dele, Senhor. Senhor, queremos, ó Pai, os resultados, Senhor, mas não percebemos, ó Pai, que o que queremos como resultado, Senhor, já está na plenitude da sua vida, Senhor. Deus, tudo que precisamos, Senhor Deus, é ser direcionado. Tudo que nós precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos faça calar. Que a nuvem da sua glória, Senhor, nos faça ter temor no nosso coração. Que a nuvem do Senhor, ó Pai, que apareceu naquela noite, Senhor Deus, enquanto Pedro estava, Senhor, divagando nas suas ideias, Senhor, o faça, Senhor, o fez calar, o fez cair, ó Deus, com seu rosto em terra, Senhor, ó Deus, ó Pai, também, Senhor Deus, seja essa mesma coisa que nos faça calar, nos faça silenciar nossas almas, nos faça silenciar, Deus, os nossos pedidos tão simplórios, tão bobos, Senhor, nos faça calar nossas obras, Senhor, para que tenhamos uma única visão voltada, Senhor, a Ele ouvir. Porque quando nós te ouvimos, nós recebemos de ti, Pai. Recebemos da plenitude da tua graça. Quando te ouvimos, Senhor, ó Deus, vamos para uma vida de andar, vamos para uma vida de experiência, Senhor, que nos basta a vida de conhecimento,
que tenhamos uma vida voltada, Senhor, para Ti, uma vida voltada, Senhor, como Cristo, Senhor, que se fez primícia, Senhor, que inaugurou todas as coisas por mim, Senhor, para que eu pudesse ser encontrado em Ti, para que eu pudesse viver em Ti, para que eu pudesse, Senhor Deus, experimentar tudo aquilo que o Senhor experimentou como primícia. Ah, Pai, que entendemos essa primazia, dessa grandeza, Pai, que tudo na primazia e na primícia está o que vamos receber do Senhor. Que o Senhor abençoe meu irmão hoje, Pai, que esta palavra toque o seu coração, que esta palavra, Senhor Deus, modifique, Senhor, ó Deus, seu comportamento, porque, Senhor, a nossa renúncia determina, Senhor Deus, o quanto compreendemos. Ó Deus, o quanto trabalhamos para obter, revela, Senhor Deus, ó Pai, o que nós de fato enxergamos, Senhor. Ó Deus, o nosso trabalho verdadeiro, Senhor, é da obtenção. O Senhor não nos chamou, Senhor, para fazer tempo. O Senhor nos chamou, Pai, para obter mais de Cristo. O Senhor nos chamou para ouvir mais de Cristo, Pai. Por isso abençoa, Senhor, meu servo, meu irmão, que está aí do outro lado ouvindo esta palavra. Que essa palavra, Senhor, caia sobre o seu coração. E traga, Senhor Deus, uma visão do propósito por detrás de Cristo. Que todas as coisas o Senhor fez convergir na pessoa de seu Filho, Pai. Senhor, não podemos querer o tesouro sem querer o campo, Senhor. Senhor Deus, não podemos, Senhor Deus, ó Pai, querer fazer algo, Senhor Deus, sem que haja renúncia. Porque a renúncia diz o tamanho daquilo que eu encontrei, Senhor. Minha pouca renúncia revela, Senhor, minha visão simplória, Senhor. Só quero o que o tesouro pode me oferecer. Não compreendi, ó Deus, o que a vida do Senhor pode me oferecer. O Senhor não me chamou para um tesouro, o Senhor me chamou para entrar no seu reino. O Senhor nos chamou, ó Deus, para fazer coisas em nossa vida, Pai. O Senhor nos chamou para entrarmos no teu reino, entrarmos numa intimidade contigo, entrarmos numa aliança contigo, entrarmos numa vida contigo, Senhor, para fazer de nossa vida uma vida que seja fruto do teu louvor, da tua glória. Abençoa teu servo hoje com esta palavra de vida e que essa oração toque seu coração hoje em nome de Jesus. Amém, amados? Olha, nós estamos aqui hoje celebrando nosso culto. Nosso culto, o último culto domingo desse ano. Que o Senhor lhe abençoe, que o Senhor lhe dê paz, que o Senhor te faça entender. Que esse novo ano não seja um ano de você correr atrás de coisas. Seja um ano quando nós estamos denominando em nosso ano, é o ano da oportunidade. É o tempo da voluntariedade. É o tempo da primícia. É o tempo do ajuntamento voluntário. É o tempo da busca voluntária. É o tempo, irmão, em que eu estou entendendo o que é a verdadeira primícia. A verdadeira primícia é Cristo, meu amado. Amém? Ele fez tudo por você. Porque se Ele é santo, você seja santo também. Significa que Ele fez tudo para que você tenha vida com Ele. Jesus não morreu naquela cruz para abençoar você. Apenas. Jesus morreu naquela cruz para que você tivesse vida com Ele. E vida com abundância. Amém? Às vezes as pessoas querem a abundância de Cristo, mas não entendeu que a vida abundante está em estar com Ele. Que Deus nos direcione. Que Deus te direcione você como direcionou a Pedro. A Ele. Essa é a palavra de Deus para o teu coração neste domingo. Que Deus lhe abençoe. Amém? Que Deus lhe dê paz, lhe dê graça, lhe dê força em nome do Senhor Jesus. Amém?